Saudações a todos os participantes do 24º Congresso da Sociedade Ibero-Americana de Eletroquímica. Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira, eu sou docente da Universidade Federal do Espírito Santo e, juntamente com os discentes Luiz Ricardo Gutierrez Silva e Gabriel Fernandes Souza dos Santos, iremos apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica para a determinação de dipirona em urina estruvita usando eletrodos impressos de carbono. A literatura destaca que a urina, tanto humana como bovina, tem um grande potencial para a agricultura humana. Não só a urina, como a estruvita, que é um produto obtido a partir da precipitação química da urina, usando o óxido de magnésio. Na presença de óxido de magnésio, nós temos então a formação do precipitado de fosfato de magnésio e amônio hexaidratado, que apresenta diversas propriedades para as plantas, por ser rico em nitrogênio, fosfato e potássio. Tanto a urina como a estruvita, portanto, são potencialmente aplicados na agricultura orgânica. No entanto, se olharmos com mais atenção para a urina, podemos observar que ela pode conter alguns contaminantes emergentes, como o metaminazol, que está muito presente, que é comercialmente conhecido, como dipirona sódica, e que, por estar presente na urina, pode contaminar a estruvita e, por conseguinte, as culturas que elas cultivam, já que nós podemos usar tanto a urina como a estruvita como fertilizante. No Brasil, o metaminazol é o principal analgésico e antipirético, com 31,8% de participação de mercado, e um dos mais consumidos no mundo. No entanto, cerca de 80% desses medicamentos são vendidos sem receita médica. O metaminazol atua simultaneamente no sistema nervoso central e periférico, com absorção rápida, uniforme e quase completa. Essa droga tem um efeito de ação de aproximadamente 15 minutos e sua biotransformação ocorre no fígado durante 4 a 7 horas, sendo completamente excretado na urina 24 horas após a sua injeção. A dosagem recomendada de metaminazol para um adulto é de 0,5 a 1 grama por dia, mas a ingestão de grandes quantidades desta droga pode ser letal. Nós podemos observar também na literatura que a dipirona pode ser determinada por muitas técnicas analíticas. No entanto, sua grande maioria, as técnicas cromatográficas e espectroanalíticas são quase inaplicáveis em loco, exigindo treinamento avançado para o uso, alto custo e longos tempos de análise. Nesse contexto, as técnicas eletroanalíticas apresentam diversas vantagens sobre as outras técnicas, principalmente pela simplicidade, baixo custo, portabilidade e curtíssimo tempos de análise. Além disso, as técnicas eletroanalíticas, especialmente a voltametria de onda quadrada, do inglês Square Wave Voltammetric, ou simplesmente SWV, tem alta seletividade e detectibilidade, podendo chegar a concentrações da ordem de 10 a menos 9. Atrelando a voltametria, as técnicas voltammétricas aos eletrodos impressos, nós temos aí uma vantagem ainda maior para a utilização dessas técnicas. Isso porque esses eletrodos impressos podem ser produzidos em larga escala, na sua grande maioria são eletrodos descartáveis. Eles são impressos em um único dispositivo. Nós temos aqui um sistema formado pelo eletrodo de trabalho, contra-eletrodo e eletrodo de referência, o que permite uma miniaturização do sistema e permite também o desempenho em tempo real, a realização de multianálise e análise in loco. Além disso, são baratos e facilmente acessíveis, com aplicabilidade para monitoramento eletroquímico. Como exemplo, nós temos aqui diversos eletrodos impressos comerciais, com diversas conformações e diversos materiais eletroativos, o que permite aí uma grande gama de determinações de diferentes analíticos. A literatura corrente apresenta poucos relatos sobre o uso de técnicas voltammétricas para a determinação de metaminazol. Podemos destacar o trabalho de Teixeira e colaboradores, que usaram o eletrodo de
pasta de carbono modificado com um complexo dióxido vanádio 4 para determinação de dipirona em formulações farmacêuticas via voltametria de pulso diferencial. Nesse caso aqui eles encontraram um limite de detecção de 7,2 micromols por litro. Também podemos destacar o trabalho de Ramadan e colaboradores, que determinaram dipirona em meio tamponado, pH 3,5, usando eletrodo de mercúrio, o DME, o HDME, via voltametria de pulso diferencial, encontrando limites de detecção de 1 e 3,8 micromols por litro, respectivamente. Por fim, podemos destacar o trabalho de Esmanjador e colaboradores, em 2016, que determinaram dipirona em fármacos, usando eletrodo de carbono vítreo, modificado com filme de NAFO, via voltametria de varredura linear, encontrando aí um limite de detecção de 0,02 micromols por litro e empregando um tempo de pré-concentração de 90 segundos. No entanto, cabe destacar que não há relatos na literatura para a determinação de metaminazol em estruvita ou uso de eletrodos impressos na determinação desse fármaco em ambas as matrizes, estruvita e urina. Deste modo, o principal objetivo desse trabalho é desenvolver uma metodologia eletroanalítica rápida, simples, portátil e de baixo custo para monitoramento de dipirona em fertilizantes orgânicos usando a voltametria de onda quadrada associada a eletrodos impressos de carbono. Para realizar esse trabalho, nós utilizamos diversos reagentes de solução. Por exemplo, eletrólitos de suporte, nós trabalhamos com ácido clorídrico 0,1 e 0,01 mol por litro. Também trabalhamos com tampão Britton-Robson na concentração de 0,01 mol por litro e KCl na concentração de 0,05 mol por litro. Para a construção da curva analítica, nós usamos uma solução estoque de 1 milimol por litro de dipirona sódica em várias diluições. A avaliação da estabilidade do eletrodo impresso foi feita usando uma solução de dipirona 1 micromol por litro em HCl 0,1 e a curva de adição de padrão foi construída usando soluções de dipirona em diferentes concentrações, todas diluídas em ácido clorídrico 0,1 molar. Também fizemos testes de interferentes usando soluções padrões 1000 mg por litro dos metais cobre 2, cádmio 2, chumbo 2, zinco 2, níquel 2, cobalto 2 e ferro 3, além de outros fármacos como o norfloxacino e o etinilestradiol, usando proporção de interferente de dipirona de 1:1, 2:1 e 3:1. Também fizemos teste de recuperação, empregando fortificação de uma solução de estruvita com 3 diferentes concentrações de dipirona aqui apresentadas. As amostras empregadas de estruvita foram gentilmente cedidas pelo Centro de Bioengenharia Aplicada ao Saneamento da Universidade Federal do Espírito Santo. Essas amostras foram geradas a partir de um processamento em reator de 450 litros, acoplado a uma bomba centrífuga, usada para misturar a urina estocada com uma solução de óxido de magnésio. Deste modo, nós partimos então de 80 mg de estruvita e realizamos uma diluição com ácido clorídrico 0,1 mol por litro para 100 ml, para produzir a solução estoque. Em seguida, diluímos alíquotas dessa solução em estoque 10 vezes, usando novamente ácido clorídrico 0,1 mol por litro, para a realização dos ensaios eletroanalíticos. 2 tipos de urinas foram empregadas. Inicialmente usamos uma urina usada na produção de estruvita, a US, que é a urina estocada, e também uma urina fresca, coletada de um indivíduo 10 horas após a ingestão de um comprimido de dipirona 500 mg. Essa urina nós chamamos de UI. Também trabalhamos com amostra de fármaco, com um comprimido de dipirona 500 mg, diluído em 1 litro de HCl 0,1 mol por litro. Nosso aparato eletroquímico e eletrodos é constituído aí por um micropotentiostato microstat 400 da DropSense. Acoplado a ele, nós utilizamos eletrodos impressos de carbono e a grande vantagem dessa técnica é que nós trabalhamos apenas com 40 microlitros de solução. Nos ensaios eletroanalíticos, inicialmente,
foi estudado o perfil voltamétrico da dipirona e a influência do pH, usando voltametria cíclica em intervalo de potencial de 0,1 a 0,8 volts. Após escolher o eletródo de suporte e pH ideais, os parâmetros experimentais da SWV foram otimizados, aplicando experimentos univariados. E após a otimização dos parâmetros da SWV, seguiu-se a realização do estudo da estabilidade do eletrodo, construção das curvas analíticas, de adição de padrão, teste de interferentes e de recuperação. Como principais resultados, nós iniciamos aqui apresentando o perfil voltamétrico da dipirona e do branco também no meu sistema. A partir da linha vermelha do branco, nós podemos observar que não há corrente de fundo significativa interferindo no processo redox da dipirona ou quaisquer reações adjacentes dentro da faixa de potencial aplicado. No entanto, a solução de dipirona em HCl 0,1 molar, dipirona 1 milimolar, apresentou um pico de oxidação irreversível em torno de 0,54 volts. Em seguida, passamos para o estudo da influência do pH. Nele, na curva de corrente de pico versus pH, podemos observar que a corrente de pico diminui à medida que o pH aumenta e se estabiliza em torno de pH 5. Também podemos observar que não foram empregados altos valores de pH, porque a solubilidade da estrovita, a estrovita não é solúvel nessas condições. E, a partir do gráfico, o máximo valor da corrente pode ser observado aqui em pH 1. Outros ácidos também foram testados nesse experimento, como ácido sulfúrico e ácido nítrico, em diferentes concentrações, mas todos mostraram corrente de pico inferiores às obtidas com HCl 0,1 mol por litro. Partimos então para a otimização dos parâmetros experimentais da SWV, começando aqui com a etapa de pré-tratamento, onde otimizamos o potencial de condicionamento, o tempo de condicionamento e o tempo de equilíbrio. A partir do estudo de diferentes intervalos para esses parâmetros, podemos observar que não foi necessária a aplicação de um potencial de condicionamento, o tempo aqui necessário foi 0, mas a gente precisou de um tempo de equilíbrio de 60 segundos entre as medidas. Na sequência, partimos para a otimização dos parâmetros da SWV, da etapa de varredura, chegando a um incremento de potencial de 6 mV, uma amplitude de 50 mV e uma frequência de 10 Hz. Em seguida, partimos para a avaliação da estabilidade do eletrodo e, a partir do gráfico da corrente de pico versus número de varredura, podemos observar tranquilamente que durante as 35 primeiras varreduras, o eletrodo mostrou uma boa estabilidade, uma perda de 8% do valor inicial da corrente de pico. Para um número de varredura superior, de 50, 95 e 175, a corrente de pico mostrou perdas de 15, 20 e 25,4%, respectivamente. Desta forma, as varreduras entre 1 e 35 varreduras tiveram um desvio padrão relativo de 3,5%, logo o número 35, número de repetições ou varreduras iguais a 35, para o mesmo eletrodo impresso de carbono, foi definido como uma margem segura para a análise não ter perda significativa da corrente. Em seguida, partimos para a construção da curva analítica, usando aqui diferentes concentrações, e podemos obter a partir dessa curva analítica as principais características de desempenho do meu método, como sensibilidade, limite de detecção, quantificação, faixa linear, coeficiente de determinação, repetibilidade e o padrão relativo entre eletrodos e entre dias. Principais conclusões parciais que podemos obter dessa curva analítica é que esse resultado indica, então, uma boa linearidade da técnica, mesmo em baixas concentrações de dipirona, sem empregar nenhuma etapa de pré-concentração ou qualquer modificação na superfície do eletrodo. Os testes de repetibilidade e reprodutibilidade apresentaram baixos desvios padrão e indicam uma boa concordância entre as análises realizadas nos diferentes eletrodos e nos diferentes dias. Seguimos
então para o estudo de interferentes, e nesse estudo podemos observar que a presença do chumbo 2, do norfloxacino e do etinoestradiol não causa interferência significativa em nenhuma proporção, visto que as variações da corrente são estatisticamente iguais ou inferiores ao desvio padrão calculado. Entretanto, os metais ferro, cádmio, cobre, zinco, cobalto e níquel, todos com valência 2, promoveram interferências significativas em qualquer uma das proporções ou em todas as análises, como foi o caso do cobalto 2. Tal resultado pode ser atribuído à diminuição da corrente de pico associada a uma disputa por sítios ativos. Em outras palavras, metais com potenciais de oxidação próximo à dipirona podem causar uma sobreposição dos picos, levando a um aumento na corrente de pico da dipirona. Seguimos então para a aplicação do método em amostras de urina e estruvita. Aqui nós representamos uma curva de adição de padrão para a determinação da dipirona na estruvita. Aqui os voltamogramas e aqui a curva de corrente de pico versus concentração. A partir então dessas análises podemos observar o valor encontrado na amostra de estruvita, que foi de 0,47, e nas amostras fortificadas podemos observar o percentual recuperado, que já eu vou comentar para vocês. Tá bom? Também encontramos um valor de 15,2 micromols por litro na urina usada na produção de estruvita, urina estocada, e de 590 microgramas por litro na urina do indivíduo que ingeriu um comprimido de dipirona. Recuperamos também os valores para a urina fortificada, urina estocada que foi fortificada, e nos comprimidos. Como conclusões parciais, nós temos que as análises quantitativas da amostra de urina, tanto a urina estocada como a urina de um indivíduo que ingeriu um comprimido, e dos comprimidos farmacêuticos foram realizadas diretamente a partir da interpolação das correntes de pico obtidas na curva analítica. A amostra de urina estocada tem uma concentração de dipirona aproximadamente 32 vezes maior do que da estruvita, e isso indica que o uso do fertilizante na forma de estruvita pode promover uma redução de até 90% na quantidade de dipirona presente na matéria-prima. Perdão. Além disso, todas as análises das amostras fortificadas apresentaram valores de recuperação próximos a 100%, indicando que não houve efeito de matriz durante a análise. A análise da urina fresca de um indivíduo que ingeriu um comprimido de dipirona determinou uma concentração de 590 micromols por litro de dipirona, e este alto valor pode ser atribuído à maior quantidade de dipirona residual presente na urina devido à ingestão de um comprimido de dipirona 10 horas antes da coleta da amostra, indicando que 40% da dipirona foi expelida na urina. Esses resultados reforçam, então, a importância do uso da estruvita no lugar da urina como fertilizante. Como conclusões, nós temos que o método proposto para a determinação eletroquímica de dipirona, usando eletrodos impressos de carbono não modificados, permite quantificar o analito em concentrações tão baixas quanto 0,097 micromols por litro e sem aplicar etapas de pré-tratamento à amostra. O ensaio com interferentes indicou que não há interferência significativa na proporção de 1:1 para a maioria dos metais. Além disso, os compostos orgânicos testados como interferentes, etinoestradiol e norfloxacino, também não apresentaram variações significativas no sinal analítico em nenhuma das proporções avaliadas. A reprodutibilidade do método é excelente, com um RSD de 2,9% e 3,1% para medições em amostra de urina e estruvita, respectivamente. Os ensaios de recuperação apresentaram valores entre 91% e 102% para a amostra de estruvita e 102% para a urina, mostrando que o método proposto não possui efeito de matriz. Assim, a utilização de um potenciostato portátil e dos eletrodos impressos de carbono, aliados aos resultados obtidos, reforçam a possibilidade de aplicação do método proposto in loco de forma prática e rápida, sem a necessidade de grandes quantidades de amostra. Eu sugiro aqui para vocês, como leitura complementar, esse artigo que foi recentemente publicado em abril
na Journal of Environmental Management, que traz um estudo mais completo sobre essa apresentação oral. Também gostaria de convidá-los para darem uma passadinha no nosso e-poster, um trabalho semelhante ao da dipirona, só que determinando paracetamol. Por fim, eu gostaria de agradecer em especial a comissão organizadora do 24º Congresso da Sociedade Ibero-Americana de Eletroquímica por escolher nosso trabalho. Tanto o trabalho da dipirona como a apresentação oral, quanto o trabalho do paracetamol na forma de pôster, as diversas agências de fomento, em especial a FAPES, com o número de processo 721/2016 e 23/2018. Também gostaria de agradecer a todos os participantes do Congresso e o meu muito obrigado. Até mais.